O aroma rico do molho de tomate a fervilhar e do alho, um abraço perfumado, infundia perpetuamente o ar de La Família, o nosso restaurante familiar. Era uma sinfonia de cheiros, uma melodia reconfortante que sempre acalmava a minha alma. Em frente a mim sentava-se Marcos, o meu marido de 3 décadas. Com precisão meticulosa, ele dobrava o seu guardanapo de linho numa intrincada obra-prima de origami geométrico. Querido, comecei ajeitando gentilmente uma madeixa de cabelo atrás da orelha, um lampejo de preocupação na minha voz. Tens trabalhado incrivelmente até tarde nestas últimas semanas. Está tudo bem com a expansão do hotel? Marcos finalmente levantou o olhar, uma expressão fugaz e ilegível cruzando os seus traços antes de se fixar no seu habitual sorriso confiante e quase excessivamente tranquilizador. Apenas algumas pontas soltas, nada de importante, sabes como é. Oh, nós sabíamos. As nossas vidas inteiras estavam inextricavelmente entrelaçadas no tecido da Isabela e Marcos incorporados. La Família, ou acolhedor hotel Canto Aconchegante, aninhado ao lado, e a nossa modesta cadeia de lavandarias. Todos testemunhos tangíveis dos nossos sonhos partilhados, inúmeras discussões acaloradas e a marcha implacável e impiedosa do tempo. Éramos uma equipa, uma máquina bem oleada que tinha resistido a todas as tempestades que a vida nos lançou. Ou pelo menos era o que eu ingênua e apaixonadamente acreditava. Talvez devesses delegar alguma coisa. Sugeri suavemente girando o vinho tinto. Rubi no meu copo, um nó de inquietação começando a apertar-me no estômago. Temos uma ótima equipa, lembras-te? Marcos riu o som desprovido do seu calor habitual, uma discórdia subtil que eu não podia ignorar. Relaxa, amor, está tudo sob controle. Além disso, ele inclinou-se conspiradoramente a voz, baixando para um sussurro rouco, um brilho brincalhão nos olhos. Posso ter uma surpresa para ti. Em breve. A intriga. Uma distração bem-vinda acendeu-se no meu peito, afastando momentaneamente a suspeita incômoda que crescia como uma erva daninha persistente no meu interior. Uma surpresa, hein? Não me deixes pendurada. Marcos apenas piscou o olho, um brilho travesso a dançar nos seus olhos. Ainda não. Digamos apenas que mereces um pouco de descanso e relaxamento depois de trabalhares arduamente todos estes anos. As semanas seguintes dissolveram-se num turbilhão vertiginoso de atividade. Marcos orquestrou tudo com uma energia quase febril. Voos reservas até contratar a ajuda extra nas lavandarias. A grande surpresa, afinal, era uma viagem a solo para mim, um mês inteiro na África do Sul, um país que eu sonhava visitar há anos. Apenas tu e um merecido relaxamento. Marcos explicou os seus olhos com um calor que tinha estado conspicuamente ausente ultimamente. Sem trabalho, sem preocupações, apenas tu e a paisagem deslumbrante. O dia da minha partida chegou denso, com uma tensão estranha e inquietante. Marcos, com uma aparência estranhamente nervoso, ajudou-me a entrar no táxi. Enquanto me afastava do passeio, lancei um último olhar demorado à nossa casa banhada nos tons dourados do sol do fim da tarde. O ar estava carregado com um pressentimento, um silêncio pesado que parecia gritar uma despedida. A África do Sul desdobrou-se diante de mim como uma tapeçaria vibrante e de tirar o fôlego. Documentei cada momento, cada vista deslumbrante numa torrente implacável de fotos nas redes sociais, registrando a minha jornada a solo. De volta à casa, as mensagens de texto de Marcos, sinto a tua falta, pareciam vazias protocolares, mas eu teimosamente reprimi a sensação, atribuindo-a ao estresse de gerir os negócios sozinho. Finalmente, após um mês de liberdade emocionante, regressei à casa ansiosa para voltar ao ritmo familiar da vida. Ao sair do avião, a primeira coisa que fiz foi ligar o telemóvel. Uma torrente de mensagens inundou a minha caixa de entrada. Amigos a exclamar sobre as minhas fotos, mas a habitual mensagem de texto de bem-vinda de volta de Marcos estava conspicuamente ausente. Um nó frio de inquietação apertou-me no estômago, mas eu descartei-o com o jet lag persistente. Chamei um táxi e indiquei o caminho para casa. A rua familiar, ladeada por imponentes carvalhos que testemunharam as nossas vidas a desenrolar-se, trouxe uma onda momentânea de conforto. Mas ao aproximar-me da casa, uma sensação nauseabunda invadiu-me, uma premonição de desastre. A minha chave não girava na fechadura. O pânico agudo e selvagem subiu pela minha garganta. Mexi na maçaneta e enfiei a chave novamente, a frustração crescendo a cada tentativa falhada. Finalmente, com a mão a tremer, peguei no telemóvel e disquei o número de Marcos. Tocou uma vez, 2 vezes, e então uma voz fria e desconhecida atendeu. Alô? João, sou eu, Isabela. Gaguejei a minha voz tensa com confusão e uma crescente sensação de pavor. Por que é que a minha chave não abre a porta? Seguiu-se um silêncio pesado e ominoso e então um suspiro. Isabela. Olha, não há maneira fácil de dizer isto. A voz de Marcos, geralmente calorosa e reconfortante, estava plana, desprovida de qualquer emoção. Vendi a casa.
As palavras atingiram-me como um golpe físico, roubando-me o fôlego. Vendeu a casa. Do que é que estás a falar? A minha voz rachou com incredulidade, as lágrimas a picar os cantos dos meus olhos, sem sequer discutir comigo. Outro suspiro, este tingido com o que parecia ser uma fria irritação. Há muito para desvendar aqui, querida. Olha, a verdade é, eu pedi o divórcio. Precisamos de dividir as coisas. O telemóvel quase escorregou dos meus dedos dormentes. Divórcio, João, o que é que estás a dizer? As lágrimas inundaram-me os olhos, desfocando a minha visão, o mundo de repente a inclinar-se no seu eixo. Estamos casados há 30 anos. Eu sei, querida, eu sei, disse Marcos a sua voz, suavizando ligeiramente um toque de algo que eu não conseguia decifrar. Mas as coisas mudam. Conheci alguém mais jovem. E bem, ele não precisou de terminar a frase. A verdade feia e crua atingiu-me com força brutal. As mensagens de texto em falta ao comportamento distante de Marcos. Tudo se encaixou de forma horrível. Alguém mais jovem, hein? Repeti a minha voz carregada de um sarcasmo amargo que eu não sabia possuir. E quem poderá ser? Outra pausa, desta vez preenchida por uma tensão desconfortável e sufocante. Não importa, Isabela. O importante é que precisamos de seguir em frente. Seguir em frente. Engasguei a injustiça de tudo aquilo, um peso esmagador no meu peito. O negócio será dividido ao meio. Continuou ele, a sua voz, agora rápida e profissional. Ficas com as lavanderias e eu fico com La Família e o hotel. As lavanderias. Repeti a injustiça a queimar como ácido. É tudo o que recebo. Depois de todos estes anos. A fúria quente e volátil borbulhou dentro de mim. A chamada terminou abruptamente, deixando-me de pé no crepúsculo, o telemóvel apertado na minha mão como uma relíquia inútil. Com as mãos a tremer, bati a porta que já não me pertencia. Um momento depois abriu-se. De pé na soleira da porta, com um sorriso presunçoso e autossatisfeito estampado no rosto, estava uma mulher que eu vagamente reconhecia, a secretária de Marcos Kátia. Estava vestida com uma saia que desafiava as leis da gravidade e um top que gritava "compra por impulso". Parecia uma caricatura barata de tudo o que eu não era jovem loira e possuidora de uma espécie de confiança vazia que me irritava até ao limite. Isabela, ela arrastou a voz a pingar simpatia falsa. O João mencionou que ias voltar hoje. Onde está ele? Exigia a minha voz tensa com raiva mal contida. O sorriso de Kátia alargou-se um toque demasiado afiado nas bordas. A celebrar a nossa nova vida, claro. Mas antes que tenhas quaisquer ideias, acrescentou ela o seu tom, a ficar direto um brilho possessivo nos olhos. Esta casa agora pertence-me. Ela agitou uma chave à minha frente, o brilho do metal a troçar de mim. E dele também suponho. Cuspi incapaz de conter o veneno amargo que manchava a minha voz. O sorriso de Kátia vacilou por uma fração de segundo. Um brilho de algo parecido com nojo cruzando o seu rosto, pesadamente maquilhado, mas foi rapidamente substituído por um sorriso presunçoso. Obrigada pelos bons votos, querida, disse ela, a voz carregada de uma doçura condescendente que me fez ferver o sangue. Não te atrevas a chamar-me querida, sua interesseira. Rosnei empurrando-a para dentro de casa. O espaço familiar, outrora um refúgio de conforto e memórias partilhadas, agora parecia estranho manchado. Os pertences de Marcos tinham desaparecido, substituídos por móveis baratos e berrantes, que gritavam o gosto atroz de Kátia. A fachada cuidadosamente construída de Kátia desmoronou-se. Os seus olhos estreitaram-se e um brilho vicioso substituiu a falsa doçura. Cuidado com o que dizes, velhota, sibilou ela, a sua voz surpreendentemente baixa e perigosa. Por um momento ficamos ali, presas numa batalha silenciosa de vontades, o ar denso com animosidade. Finalmente, Kátia quebrou o silêncio à sua voz, recuperando a sua qualidade açucarada. Olha, querida, disse ela fingindo preocupação. A polícia está a caminho para te escoltar para fora. O João não quereria problemas. A polícia, zombeti a incredulidade, sobrepondo-se momentaneamente à minha raiva. Esta é a minha casa. Já não, querida. Kátia ronronou, aproximando-se à sua vitória e irradiando dela em ondas. Agora sai antes que eu te mande remover. Com um último olhar venenoso para Kátia, saí da casa a passos largos, batendo a porta, com força suficiente para fazer tremer as janelas. As lágrimas picavam os meus olhos, uma mistura amarga de mágoa e raiva, incandescente, ameaçando transbordar, mas eu não daria a Kátia a satisfação de me ver chorar. Marcos podia ter levado a casa, mas não me quebraria. Respirando fundo e tremendo, peguei no meu telemóvel o ecrã, iluminando o meu rosto manchado de lágrimas. O tom de chamada zumbiu no meu ouvido, uma linha de salvação lançada através dos quilômetros. Era Miguel, meu filho, o arquiteto, a construir a sua própria vida noutra cidade. Ouvir a sua voz familiar rouca de sono, mas carregada de preocupação imediata, foi um bálsamo nas arestas brutas das minhas emoções. As lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu contava a história.
a traição devastadora de Marcos, a casa roubada, toda aquela confusão. O silêncio atordoado de Miguel foi quase ensurdecedor. Quando ele finalmente falou, a sua voz estava tensa, com uma fúria mal contida. Aquele velho tolo. Não te preocupe, mãe. Estou no próximo voo. Eu vou chutar o traseiro dele. Um pequeno e triste sorriso tocou os meus lábios. Obrigada, querido. Isso significa o mundo, mas eu consigo lidar com isso. É a minha luta. Conversamos por mais um pouco, o seu apoio inabalável, uma brasa quente contra o vento gelado da traição. Aluguei um quarto de hotel para a noite. O sono, no entanto, permaneceu um estranho distante, a minha mente a acelerar, alimentada por um potente coquetel de raiva e uma frágil lasca de esperança. Pela manhã, um plano começou a criar raízes, uma determinação feroz a endurecer a minha resolução, substituindo o desespero cru. O escritório do advogado era um refúgio estéril de papelada e jargão jurídico. Juntos desvendamos a verdade. Marcos, na sua pressa, desesperada, tinha falsificado a minha assinatura nos documentos de venda da casa. O seu pequeno truque de vender a casa à sua amante não se sustentaria. O tribunal era um campo de batalha tenso. Quando o juiz finalmente decidiu a meu favor, devolvendo-me a casa e dividindo o negócio de forma justa, uma onda de profundo alívio invadiu-me. Não foi uma vitória completa. As lavanderias empalideciam em comparação com o lucrativo hotel e restaurante que Marcos tinha lutado para manter. Mas foi um começo, um primeiro passo crucial. A chave pareceu pesada e satisfatória na minha mão enquanto me aproximava da casa. Antes que eu pudesse sequer bater a porta da frente, abriu-se. Lá estavam eles, Marcos e Kátia, os seus rostos tempestuosos, com incredulidade e frustração. Marcos abriu a boca para falar, mas as palavras morreram nos seus lábios. Não deviam vocês dois pombinhos estar noutro sítio a celebrar a vossa nova vida? Perguntei à minha voz, carregada de um sarcasmo de aço que me pareceu surpreendentemente bom. Marcos balbuciou o rosto a transformar-se entre raiva e descrença total. Kátia, a sua maquilhagem, cuidadosamente aplicada a rachar sob a tensão da sua fúria, lançou-me um olhar venenoso. Não vai safar-te com isto, sibilou ela. Eu simplesmente encolhi os ombros, um pequeno e triunfante sorriso a brincar nos meus lábios. Na verdade, querida, já me safei. 2 meses tinham se passado desde a vitória no tribunal, e naquela noite eu era a convidada de honra na gala anual de caridade Esperança da cidade. Saindo da limusina, respirei fundo o ar fresco da noite a formigar na minha pele. Diamantes cintilavam no meu pescoço, um escudo brilhante contra qualquer vulnerabilidade persistente. Então vi os Marcos e Kátia, um quadro grotesco de arrogância forçada na porta. Isabela. Marcos arrastou a voz a pingar uma falsa cordialidade que me dava vontade de cuspir. Estás bem? Ele não acreditava nisso, claro. A vingança, um prato que se serve frio, fervia nas minhas veias. Marcos, respondi a minha voz fria e controlada. Esforça-te mais. Ele abriu a boca para retorquir, mas eu cortei-o. Não te preocupes, disse eu, o meu olhar a passar para Kátia uma doçura pontiaguda no meu tom. Vocês têm um ao outro agora. Uma combinação perfeita de superficialidade. O sorriso de Marcos vacilou por um segundo, depois ele estufou o peito. Pelo menos tenho uma esposa jovem, declarou em voz alta, a sua voz mais direcionada para a multidão que se reunia do que para mim. Alguém bonita ao contrário. Ele não terminou a frase, mas a implicação pairava pesadamente no ar. Murmúrios percorreram a multidão. Um lampejo de raiva acendeu-se dentro de mim. Era hora de uma pequena educação pública. Enquanto era escoltada para o palco, o microfone pareceu pesado na minha mão, uma arma muito mais potente do que qualquer diamante. Boa noite a todos, comecei a minha voz soando clara e forte. Muitos de vocês conhecem-me como empresária, mas esta noite quero partilhar uma história sobre traição, resiliência e, finalmente, esperança. Respirando fundo, recontei os acontecimentos dos últimos meses, a porta trancada, a assinatura falsificada, a árdua luta pelo que era legitimamente meu. Um silêncio caiu sobre a audiência, os seus olhos fixos em mim. E é por isso, concluí a minha voz firme, cheia de um propósito recém-descoberto, que decidi usar a minha experiência para ajudar outras mulheres presas em situações semelhantes. Esta noite, estou a anunciar o lançamento da Fundação Isabela Encontrada, um porto seguro para mulheres que enfrentam dificuldades financeiras devido ao divórcio ou separação. A sala explodiu em aplausos, uma onda de apoio invadindo-me. Marcos, com o rosto corado de humilhação, encolheu-se visivelmente nas sombras. Kátia, a sua fachada cuidadosamente construída a desmoronar-se, parecia uma trovoada prestes a explodir. A gala de caridade tinha sido um ponto de viragem. Marcos e Kátia afastaram-se como cãezinhos repreendidos, mas a sua derrota estava longe de ser doce. Os dias seguintes foram um inferno. O meu telemóvel zumbia incessantemente.
Com uma barragem de mensagens de texto vis de Kátia, cada mensagem um ataque venenoso à minha aparência, à minha idade, a tudo o que ela podia desenterrar para tentar ferir-me. Ignorando a bile digital, liguei para Marcos. Controlar tua amante, exige a minha voz carregada de aço. A resposta de Marcos foi uma risada fria e desdenhosa. Tu fizeste a tua cama, Isabela. Agora deita-te nela. Essa resposta insensível foi toda a confirmação de que eu precisava. Marcos não estava apenas contente em deixar-me, ele ativamente queria ver-me falhar. Ótimo! 2 pessoas podiam jogar esse jogo. Marcos tinha ficado com o restaurante mais chamativo, La Família, enquanto eu ficava com a cadeia de lavandarias. Não exatamente uma divisão justa, mas eu não ia deixar que isso me quebrasse. Cavando fundo, vendi algumas das lavandarias menos lucrativas. Com o dinheiro em mãos, fiz alguma recolha de informações e descobri que, surpresa, surpresa, Kátia estava agora a gerir La Família. Um sorriso lento e calculista espalhou-se pelo meu rosto. Era hora de uma boa e velha competição. Mesmo ao lado de La Família, uma velha e empoeirada lanchonete estava à venda. Não era muito para se ver, mas a localização era perfeita. Essa seria a minha canção de redenção. A lanchonete sofreu uma metamorfose completa. Foram-se os balcões engordurados e as canecas lascadas. No seu lugar surgiu um restaurante vibrante e moderno, a cozinha da Isabela. Recrutei a maioria dos melhores funcionários de Marcos. Ao que parece, eles não estavam exatamente entusiasmados em trabalhar para uma megera histérica como Kátia. Eu conhecia as fraquezas de La Famiglia, menu caro e desatualizado, e uma presença online terrível. A cozinha da Isabela oferecia um menu fresco e sazonal a preços competitivos. Lançamos um site elegante com pedidos online e um generoso programa de fidelidade. A grande inauguração foi um sucesso estrondoso. O lugar fervilhava de energia, um forte contraste com o silêncio sombrio ao lado. A boca espalhou-se como um incêndio. Clientes que costumavam frequentar La Família por falta de opções, agora tinham uma escolha superior. Kátia previsivelmente apareceu à minha porta, uma harpia, a gritar a exigir ver um gerente. O segurança, um ex-fuzileiro robusto que eu tinha contratado, deu-lhe uma olhada e educadamente sugeriu que ela se fosse embora. 1 ano depois, La Família era um edifício vedado, um testemunho do mau gosto de Marcos, tanto em amantes quanto em parceiros de negócios. Quanto a mim, a cozinha da Isabela estava a prosperar, um farol de sucesso construído sobre as cinzas da traição. Marcos, se estivesses a ouvir esta é para ti, nunca subestimes uma mulher desprezada. Alguns meses depois, Miguel, meu filho, arquiteto sempre solidário, invadiu meu escritório com um brilho de travessura nos olhos. Tínhamos ficado ainda mais próximos desde todo o meu processo de renascimento, e as suas visitas eram sempre um bem-vindo alívio da rotina diária. Desta vez, porém, a notícia que ele trazia era incomum. Mãe, ele começou baixando a voz conspiratoriamente. Adivinha o que a cidade está a planear? Desembucha miúdo, disse eu pousando a caneta intrigada com o seu tom sussurrante. Estão a construir uma estação de tratamento de esgotos mesmo ao lado do hotel chique do pai. Um sorriso lento e perverso espalhou-se pelo meu rosto. Marcos, bendito seja o seu coração ignorante, tinha investido todo o seu dinheiro restante naquele hotel. Era o seu orgulho e alegria, o último bastião da sua vida bem-sucedida pós-divórcio. Essa pequena informação de Miguel, no entanto, pareceu o universo a entregar-me um bilhete dourado. Tens a certeza? Perguntei, querendo saborear o doce karma. Miguel sorriu com um brilho conhecedor nos olhos. Positivo. Vi os projetos eu mesmo. Aparentemente é um local privilegiado para estas coisas de tratamento. Não é exatamente a vista que o pai esperava para a sua experiência de luxo. A imagem de turistas a relaxar junto a uma piscina imaculada, enquanto o aroma de esgoto cru pairava no ar, foi suficiente para me fazer bufar de riso. Devo avisá-lo? Perguntou Miguel com um brilho travesso nos olhos. A tentação era forte, mas lembrei-me do abuso vil que Kátia me tinha lançado, e a pena evaporou-se do meu coração. Não, disse eu, um brilho de aço a entrar nos meus próprios olhos. Deixa-o chafurdar na sua própria ignorância. Esta é para ele. Marcos, sempre o jogador, também tinha feito um empréstimo considerável para expandir ainda mais o hotel, atando-se ao navio que afundava. A notícia sobre a estação de tratamento de esgotos chegou às notícias locais alguns meses depois, causando um protesto público previsível. Turistas cancelaram reservas em massa e o hotel, outrora brilhante de Marcos, tornou-se uma cidade fantasma. Numa manhã de outono nítida, acordei com a notícia de que o hotel tinha oficialmente fechado. Marcos, afogado em dívidas e com um gosto amargo de derrota, tinha desaparecido. O meu coração não deu exatamente um passo de vitória. Afinal, o homem ainda era o pai do meu filho. Mas uma sensação de satisfação tranquila instalou-se. O karma, ao que parecia, tinha um sentido de humor perverso.
A cozinha da Isabela, entretanto, estava a prosperar. A vida, ao que parecia, tinha uma maneira engraçada de equilibrar a balança. Marcos podia ter a sua jovem esposa, mas eu tive a última risada e um negócio próspero para arrancar. Enquanto levantava uma taça de champanhe em celebração naquela noite, brindei silenciosamente a um futuro cheio de comida deliciosa, clientes leais e o doce sabor de uma vingança bem merecida. A cozinha da Isabela já não era apenas um restaurante, era a minha musa. A raiva que tinha impulsionado a sua criação transformou-se numa profunda paixão por criar uma experiência gastronômica única. A verdadeira alegria vinha dos rostos felizes à volta das mesas, dos murmúrios satisfeitos sobre a comida, do burburinho vibrante de conversa que enchia as noites arejadas. Miguel, meu filho sempre solidário, viu esta mudança em mim. Ele conhecia a história por trás do restaurante, mas também via o imenso potencial que ele possuía. Mãe, disse ele um dia, os olhos a brilhar, com um fogo familiar de arquiteto. Já te mostrei as minhas ideias loucas para expandir a cozinha da Isabela. Loucas? Perguntei intrigada. Miguel tinha uma veia selvagem quando se tratava de design, uma qualidade que eu admirava e temia em igual medida. Ele tirou um tablet e o dedo a voar pelo ecrã. O que se desenrolou foi uma visão que me deixou sem palavras. O edifício existente seria incorporado numa nova estrutura moderna que desafiava a categorização. Paredes de vidro ofereciam aos clientes vistas panorâmicas da cidade, enquanto o terraço se transformava num jardim exuberante e ao ar livre completo, com cascatas e recantos escondidos. Era diferente de tudo o que eu já tinha visto, uma declaração ousada que gritava a cozinha da Isabela. Uau, miúdo! Suspirei um sorriso a rasgar o meu rosto. Isso é insano. Exatamente. Miguel sorriu de volta. Podemos criar uma experiência mãe. Não apenas um lugar para comer, mas um destino. Atiramo-nos de cabeça para o projeto. A fase de construção foi um turbilhão de atividade e o zumbido constante da maquinaria, uma banda sonora para a minha crescente excitação. Finalmente, o dia chegou à grande reabertura da Cozinha da Isabela 2.0. A reação foi além de tudo o que eu podia ter imaginado. Jornalistas clamavam por entrevistas, bloggers apelidaram-no do novo marco arquitetônico da cidade e clientes faziam fila ao quarteirão para ter a chance de experimentar o espaço transformado. O negócio prosperou, as reservas tornaram-se uma necessidade e o sucesso era inebriante. Quanto a Marcos, bem circulavam rumores de que Kátia, a jovem interesseira, finalmente se tinha aborrecido e fugido. Ele estava aparentemente afogado em dívidas e, segundo Miguel, tinha se tornado um pária social. Meses fundiram-se num borrão de atividade. A Cozinha da Isabela 2.0 foi um sucesso estrondoso, as reservas esgotadas com semanas de antecedência. Miguel, o meu, sempre entusiasmado, parceiro no crime, era um turbilhão de ideias constantemente a debater novos locais e conceitos de menu. O sonho de uma cadeia de restaurantes outrora, um brilho distante, era agora uma possibilidade muito real. Numa tarde de outono nítida, no entanto, o passado bateu à minha porta, literalmente. Era Marcos aparecer um balão desinflado, o seu fato, outrora polido, pendurado nele como uma armadura mal ajustada. A arrogância que costumava defini-lo tinha desaparecido, substituída por um desespero cansado. Isabela, ele sussurrou a sua voz rouca. Posso entrar? O que queres, Marcos? A minha voz estava fria, desprovida da raiva fervente que costumava estar logo abaixo da superfície. Ele entrou sem ser convidado, os olhos a esvoaçar pelo hall de entrada elegantemente decorado. Eu preciso da tua ajuda. A audácia quase me fez rir. Este homem que me tinha traído, mentido e tentado tirar tudo o que eu tinha agora, esperava que eu fosse o seu salvador. Ajuda! Repeti a minha voz carregada de incredulidade. Depois de tudo o que fizeste, Marcos desabou numa cadeira próxima à bravata completamente desaparecida. Eu estraguei tudo, Isabela, admitiu ele, a voz mal audível. Grande. A Kátia deixou-me na mão. O hotel faliu e estou a afogar-me em dívidas. Uma parte de mim, uma parte muito pequena, sentiu um lampejo de pena. Mas principalmente senti uma satisfação fria e dura. O karma, ao que parecia, tinha um soco de direita pesado. Então queres o quê? Perguntei a minha voz desprovida de simpatia. Uma esmola. Marcos abanou a cabeça, um lampejo de algo como vergonha a cruzar o seu rosto. Não, eu só sinto a tua falta. Sinto falta da vida que tínhamos. A risada que escapou dos meus lábios estava desprovida de humor. Essa vida desapareceu, Marcos. E tu próprio a explodiste. Ele parecia um cão pontapeado, os ombros caídos em derrota. Por um momento quase senti pena dele. Quase. Não há nada que eu possa fazer por ti, Marcos, disse finalmente a minha voz firme. Precisas de fazer a tua própria cama agora e deitar-te nela. Ele levantou-se lentamente, a derrota gravada no rosto. Eu percebo, murmurou arrastando-se em direção à porta. Eu só queria que soubesses que lamento. Lamentar não resolve as coisas, Marcos.
disse eu, o último vestígio de pena a evaporar-se. Nunca resolveu. Ele acenou com a cabeça, o rosto uma máscara de miséria, e saiu para o ar fresco da tarde. Observei-o ir uma estranha sensação de paz instalando-se em mim. A vida, ao que parecia, tinha uma maneira engraçada de se resolver. De pé ali, o cheiro do sucesso a pairar à minha volta, eu sabia uma coisa com certeza: nunca desistas de ti mesma, luta pelo que é teu e nunca subestimes o poder de um bom prato de vingança servido bem quente com uma pitada de sucesso autoconstruído. A traição pode ser um golpe devastador, mas não precisa de te definir. Em vez de sucumbires ao desespero, canaliza a tua raiva e mágoa para construir algo novo e poderoso. A resiliência, a determinação e uma dose saudável de pensamento estratégico podem levar a triunfos inesperados e a uma vitória muito mais doce do que a simples vingança. O teu valor não é definido pelas ações dos outros, mas pela tua própria força e capacidade de superar a adversidade. Quais são as tuas opiniões sobre a jornada de Isabela? Já enfrentaste uma situação semelhante? Partilha as tuas experiências nos comentários abaixo. E se gostaste desta história de resiliência e deliciosa vingança, não te esqueças de subscrever o nosso canal para mais histórias inspiradoras.